Bom, meus irmãos, agora nós vamos para o momento mais importante dessa noite, que é o momento onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Então, eu peço que você que nos visita nessa noite, primeiramente, você que nos visita, seja bem-vindo, que o Senhor venha falar ao teu coração nessa noite, o Espírito Santo de Deus esteja contigo, com você que já é da nossa igreja, da nossa casa, que você também seja tocado pelo Senhor. E você que está nos visitando, sinta-se bem-vindo em nosso meio, volte mais vezes, esteja conosco, recebendo mais do nosso Pai Celestial. E eu quero agradecer a Deus, a vida de muitos irmãos que estão aqui nessa noite, né, numa noite fria, de férias, mas os irmãos estão aqui para adorar o Senhor. Isso é motivo de agradecer ao nome do nosso Deus. É uma igreja comprometida com a palavra do Senhor, que não troca suas prioridades. Isso é motivo de glorificação ao nome do Senhor. E bom, meus irmãos, agora eu vou pedir o último material aí para o pessoal da mídia, por favor. Os irmãos já sabem aí ao longo desse ano, Deus colocou no meu coração o desejo de trabalhar com este tema, que heróis da fé, gigantes da fé, um tema cujo qual eu entendi da parte de Deus que era importante para nós aprendermos pelo exemplo, crescermos pelo exemplo. Quando nós olhamos, para toda a Bíblia, nós estamos recheados de exemplos bíblicos que nos ensinam coisas extremamente importantes para a nossa vida, e nós estamos caminhando e crescendo até o dia de nós encontrarmos o nosso Pai. E nós já vimos alguns casos, alguns exemplos de personagens bíblicos aqui, que estavam lá no nosso texto base. E aí eu queria perguntar para os irmãos, para saber se os irmãos estão atentos a essas mensagens que acontecem em todo o culto da juventude. Os irmãos lembram qual que é o texto base que a gente está falando sobre isso? Hebreus 11? Hebreus 11, muito bem. Vamos ver, pastor, como que o pessoal está nessa noite. Hebreus 11. Os irmãos lembram quem foi o primeiro que nós comentamos? O primeiro personagem bíblico que nós falamos? Eu ouvi aqui em algum lugar. Abel foi o segundo. Abraão foi o primeiro. Nós falamos de Abraão, nós falamos do texto de Gênesis capítulo 22, nós falamos sobre a obediência de Abraão. Nós falamos que Abraão optou por obedecer a Deus e preferiu sacrificar seu filho Isaque. Mas ainda assim o Senhor teve compaixão de Abraão e não permitiu que isso acontecesse e proveu o cordeiro. Então nós aprendemos a ser obedientes com Abraão. Assim como nós aprendemos na EBF, nessa semana, que é importante nós sermos obedientes. Obedecer é o melhor caminho. Nós aprendemos com a história de Moisés também. E assim nós aprendemos com Abraão. O segundo nome os irmãos já falaram aqui, foi Abel. E nós falamos do texto de Gênesis capítulo 4, nós falamos sobre o sacrifício. O que nós aprendemos? Sacrificando como Abel, entregar a melhor oferta, aquilo que tem de total integralidade do nosso ser. Não entregar um pouquinho para o Senhor, mas entregar de fato a nossa vida a Ele de forma integral. E aí, depois, qual foi o terceiro que nós falamos? Os irmãos lembram? Eu ouvi um comentário aí baixinho. Daniel, muito bem. Nós falamos de Daniel. Nós falamos de Daniel no capítulo 6 e nós aprendemos sobre a confiança. Nós aprendemos com o texto de Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6. E nós vimos que Daniel preferiu enfrentar a cova dos leões do que a se curvar diante de outra imagem que não fosse o seu Deus. E por conta dessa decisão, Daniel confiou ao Senhor e o Senhor o livrou da morte. E esse foi o aprendizado que nós tivemos com Daniel. E, por fim, qual foi o último? Alguém falou aqui agora há pouco? Davi. O último que nós aprendemos foi Davi. E Davi nós aprendemos através do texto de 1 Samuel 15. Nós falamos sobre a misericórdia que Davi teve para com a vida de Saul. Saul perseguia Davi de toda forma, queria acabar com ele, matar ele. Mas Davi, quando teve a oportunidade de fazer a mesma coisa com Saul, Davi não fez, Davi foi misericordioso. Então nós aprendemos até aqui com esses heróis da fé, com esses gigantes da fé. Mas hoje nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos falar agora de um outro gigante da fé, que é o Noé. E nós vamos abrir então as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 5 versos, do 5 ao 10. Gênesis, capítulo 6, de 5 a 10. Nós vamos aprender que Noé, ele foi um homem aprovado por Deus. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre sermos
aprovados como Noé. Meu querido irmão, amado irmão, peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 6 e que você feche os seus olhos para nós falarmos mais uma vez com o Senhor antes deste momento da palavra. Soberano Deus, eterno Pai, nós te damos graças nesta noite, Senhor, e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta hora, Pai. Que nós venhamos a entender a Tua mensagem, que nós venhamos a experimentar, a vivenciar tudo aquilo pelo qual o Senhor deseja para nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha passear sobre a Tua igreja, que os corações sejam abertos, que a mensagem seja clara e que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Nós vamos ler então juntos Gênesis capítulo 6, de 5 a 10. A minha leitura ela será na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem dos dias de hoje, é uma linguagem mais fácil, mais jovem. Por isso que eu vou fazer a leitura nesta versão. Acompanhe na sua Bíblia. Gênesis 6:5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois eu estou muito triste porque os criei. O verso 8 diz: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Verso 9 e 10. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Amém? Querido, a história de Noé é bastante conhecida. É uma história que provavelmente todo mundo aqui já ouviu, né? Ou na vida adulta, ou quando participou da escolinha dominical quando era criancinha, ou no seu dia a dia. Você já ouviu falar de Noé. Se você não é cristão e veio aqui pela primeira vez, você provavelmente já ouviu falar de Noé em algum outro lugar, não necessariamente numa igreja, tem até filme sobre o Noé aí no mundo secular. Então você sabe que o Noé é o rapaz da arca, certo? O Noé é esse rapaz aqui que está... Se der para baixar só um pouquinho aqui para as imagens, eu vou ter bastante imagem hoje, por favor, meus irmãos. Acho que já ajuda um pouquinho. Então, o Noé é aquele cujo qual está ali diante de uma arca, porque Deus dá um pedido, né? Faz um pedido a Noé, olha, constrói uma arca. Nós não vamos ler toda a história de Noé aqui, porque senão passaremos muito tempo, porém, esses versos em que nós lemos já nos dão alguma clareza sobre o que nós vamos falar nessa noite, e ao decorrer dessa mensagem nós vamos dar continuidade, lendo mais alguns pedaços e mais alguns trechos das Escrituras Sagradas. E o que me chama a atenção na história de Noé, meus irmãos, para começar, é que quando nós pensamos em Noé, geralmente nós associamos o Noé à arca. Então, quando conhecemos o Noé, conhecemos a arca de Noé. É o Noé da arca. Há essa associação entre os dois. Porém, eu vou te desafiar nessa noite a pensar do Noé sem arca. É uma outra forma de você enxergar o Noé nessa noite. O Noé sem a arca. E a gente vai avançando um pouco sobre isso. As perguntas que às vezes a gente se faz em relação a Noé, por exemplo, quando a gente pensa na história de Noé, a gente pensa, qual que era o tamanho da arca? A gente fica com essas coisas assim na nossa cabeça. Será que ela era grandona, assim, igual na primeira imagem? Será que ela tinha todo esse tamanho, assim, parecia meio que um Titanic, né, mais pontuda? Ou será que ela era assim, mais com esse tipo de madeira aqui da segunda, mais envernizada? Será que tinha uma porta aqui embaixo, mas cabia? E a girafa, né? Será que a girafa entrava por essa porta ou ela passava por cima? Às vezes a gente fica imaginando como que foi que isso aconteceu. Ou a gente fica pensando ali, ó, qual é o comprimento, né? Qual que é o tamanho para cima, para baixo da arca de Noé. E essa é uma das dúvidas que às vezes a gente fica quando a gente lê esse texto. Outras dúvidas que surgem muitas vezes a nós e os animais, né? Como é que eles sobreviveram lá dentro todo aquele tempo? Né? A Bíblia fala que foram 150 dias de chuva, depois 150 dias da chuva descendo,
né, da maré baixando, e depois mais 40 dias ainda em que houve ali uma série de tentativas e testes até que então eles pudessem pisar em terra firme. A gente está falando de mais de um ano fazendo isso. Como é que eles se alimentavam lá dentro? É uma coisa que muitas vezes as pessoas comentam por aí, perguntam por aí, né? Como que isso aconteceu? Né? Será que o leão comeu a ovelhinha? Será que a girafa ficou irritada com o elefante, aí eles brigaram lá dentro, e aí o Noé teve que colocar cada um para um canto? Como é que foi esse negócio? Né? Às vezes a gente fica pensando muito sobre isso. Uma outra coisa que a gente pensa é como é que pode ter tido tanta água a ponto de inundar a terra toda. Meus irmãos, vocês já estiveram numa enchente? Uma enchente, para quem já participou, ou para ser uma situação mais parecida, Rio Grande do Sul, tivemos uma situação terrível nos últimos tempos, como se fosse um dilúvio, e era água que não acabava mais. E às vezes a gente se pergunta, né, como é que teve água para inundar a terra inteira? É muita água, da onde veio essa água toda? Como que Deus fez chover tanto assim? Como que isso é possível? A gente fica ali às vezes pensativo sobre a história da Arca de Noé. Sabe uma outra coisa que às vezes pode nos acontecer também? A gente pode ficar pensando uma coisa assim mais teológica. Será que o dilúvio ele foi universal ou ele foi local? O que isso significa? O dilúvio universal, para aqueles que acreditam dessa forma, é aquele dilúvio que pegou o mundo inteiro. Então, ele é igual a essa primeira imagem. O mundo inteiro foi coberto pelas águas e não tem conversa. Foi ali, só tinha o barquinho de Noé e água. Todo o restante da terra foi coberto. Já tem aqueles que pensam mais num dilúvio local, que é um pouco parecido com essa imagem aqui, a segunda imagem, que mostra que Deus escolheu uma região específica para inundar, que seria a região da Mesopotâmia, a região ali onde Noé estava localizado, e os principais povos da terra estavam localizados naquele momento. E então, o dilúvio foi naquele lugar, porque ainda não tinha gente, né, nas outras regiões, então não fazia sentido Deus inundar o mundo inteiro. Né? Lembrando que a gente está falando de Gênesis capítulo 6, o mundo foi criado há pouco tempo aqui, né? Um mundo jovem, bem recente. Então, tem gente que pensa assim. Eu não vou te dar a resposta nessa noite, tá bom? A palavra de Deus, ele tem todas as respostas. Eu vou ler alguns versículos aqui só para te dar um pouco de clareza sobre essas perguntas, para você não ir para casa com dúvida, tá bom? Gênesis 6, de 14 a 21, ele vai falar que a arca foi construída de madeira boa. Olha lá, Gênesis 6,14. Deus está falando para Noé, pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela, tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes, e aí Deus passa todas as medidas. 130 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca, deixe um espaço de 0,5 metro entre os lados e a cobertura, construa 3 andares e por aí vai. O texto vai especificando como que seria essa construção dessa arca. Se você seguir um pouco mais ali no verso 19, também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves e de todas as espécies de animais e de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. E ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. Então, você já tem aqui uma ideia de que provavelmente os animais não comeram uns aos outros, levaram ração para esses animais. Provavelmente tinha ali a raçãozinha deles. Então, essas dúvidas que às vezes a gente tem, ou, por exemplo, a outra dúvida que a gente comentou um pouco mais à frente. Olha o que diz Gênesis 7:11. Gênesis 7:11, a parte B, diz: no dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar. Todas as fontes do grande mar. E foram abertas as janelas do céu. Então, como é que teve tanta água assim? Provavelmente, a água veio de cima e de baixo. Quando o texto fala que se rompeu todas as fontes do grande mar, é o mar, de fato, que nós conhecemos, que é separado da terra. Ou seja, a água começou a subir e a descer ao mesmo tempo. Por isso, tanta água, tanta inundação.
E você pode pensar diferente de mim, mas para mim é isso que o texto diz. E a grande questão, meu querido e amado irmão, é que às vezes a gente se prende na história de Noé a esses detalhes, a essas coisas. Né? O outro exemplo que a gente falou, olha o Gênesis 7:19. Olha o que diz, Gênesis 7:19. A água subiu tanto que cobriu as montanhas mais altas da terra. Ou seja, cobriu a terra toda, certo? É isso que diz o texto. Só que quando a gente avança, a água foi subindo e a barca continuou a boiar, no verso 18. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que haviam na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Aí tem um problema, né? A palavra toda a terra, que a gente leu aqui, para alguns é toda a terra habitada. Então, como não tinha habitação em outros lugares, logo o dilúvio foi igual nessa imagem aqui, na segunda. E para outros foi aqui. Eu não vou tirar essa sua dúvida nessa noite, você pode continuar pensando sobre isso depois, pode ler sobre isso, você vai encontrar material muito interessante. Eu, na minha opinião mais particular, entendo que o dilúvio foi universal e que de fato o Senhor cobriu toda a terra, mas para quem gosta de teologia, vale dar uma pesquisada e se aprofundar um pouco mais no assunto. Agora, a grande questão, meus irmãos, é que quando a gente pensa na barca de Noé, na arca de Noé, a gente fica muito preso a tudo isso. Como foi, né? A água, os animais, a comida, o tamanho, o material, como é que foi tudo isso? E a gente acaba se esquecendo um pouco de fazer uma pergunta que é um pouco mais importante, um pouco mais interessante para nós cristãos, que é: como é que o Noé foi parar dentro da arca e todo o restante das pessoas do mundo não? Como que o Noé foi parar dentro da arca e todo o restante das pessoas do mundo não? O que Noé tinha que todas as outras pessoas que foram condenadas não tinham? O que o Noé tinha? E nessa noite eu quero te chamar a atenção ao que diz o verso 8, porque é ele quem dá a resposta para essa nossa pergunta. 6:8, que diz o seguinte: mas o Senhor, Deus, aprovava o que Noé fazia. A aprovação de Deus sobre a vida de Noé foi o que fez Noé estar dentro da arca e não fora. A desaprovação de Deus para com toda a humanidade foi o que fez com que toda a humanidade ficasse fora da arca e somente Noé e sua família ficassem dentro da arca. E esse verso, muitas vezes, não é tão falado e não tão lembrado, porque a gente fica tão impressionado, né, com a barca, com os animais e com toda a história impressionante da água que inundou toda a terra, mas a gente se esquece de olhar que o nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus em que ele sim é um Deus justo. Este é um atributo do nosso Deus, ele é justiça. Então quando Deus olha para a terra, ele vê muita maldade. A Bíblia nos diz aqui, no verso 5 até o verso 8, que nós lemos aqui, os primeiros versículos, que as pessoas faziam maldades e que os seus pensamentos também eram maus. E que aquilo estava tomando conta da terra de uma forma que era sem precedentes. Então Deus, ele se entristece. E aí quando ele olha, ele vê Noé, que era um homem justo e um homem íntegro. Isso que nós lemos no texto. Então, querido e amado irmão, eu gostaria de trabalhar com você nessa noite, após essa rápida introdução sobre a história de Noé, alguns aspectos, algumas lições que nós podemos aprender a partir dessa história com este grande homem de Deus e que nos ajudam a entender como podemos ser aprovados pelo Senhor. Como que nessa regra do Senhor de aprovação, eu estou ou dentro da barca com o Noé, ou fora da barca e sendo condenado. Então, vamos avançar um pouco mais nesse sentido e vamos olhar 3 lições que nós podemos aprender com este texto. A primeira lição que nós podemos aprender aqui, após a leitura da palavra do Senhor, é que o Noé tinha
atitudes aprovadas por Deus. Olha o que diz o Gênesis 6, 9a. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. O que é ser um homem direito? O que é ser um homem, uma mulher direita? Seria alguém correto? Poderíamos dizer que alguém ético? Alguém prudente? Uma pessoa direita, uma pessoa que o seu proceder, né, na nossa sociedade, quando a gente para falar, fulano de tal é direito, a gente quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta, né, que ela não vai te passar para trás, que ela não vai fazer nada errado, que ela é uma pessoa que eu posso colocar ali a minha mão no fogo porque eu confio nela, ela é confiável. Então a Bíblia diz que o Noé era confiável, que o Noé era alguém direito. Imaginou a Bíblia falar isso de mim, de você? Que interessante. Tainá, mulher direita. Isabela, mulher direita. Tiago, homem direito. É isso que a Bíblia está dizendo sobre Noé. E é isso que a Bíblia está dizendo que fez com que Noé fosse aprovado. Ele ser alguém direito. Ele ser alguém confiável. Um homem justo, um homem íntegro em tudo quanto ele fazia. E o que me faz pensar um pouco, trazendo para a nossa realidade nessa noite, meus irmãos, é que para nós é necessário aprender esta lição com Noé e trazermos para as nossas vidas também esse tipo de ensinamento. Para que nós sejamos pessoas aprovadas diante de Deus, é necessário que nós tenhamos um modo de viver diferente. É necessário que a nossa forma de conduzir a nossa vida, de tomar as nossas decisões, por onde nós vamos andar, por onde nós vamos passar, como nós vamos proceder, a nossa ética, ela precisa ser direita. As pessoas precisam olhar para nós, no nosso trabalho, elas precisam olhar para nós, nas nossas casas e nas nossas famílias e dizerem, ali vai Isaac, um homem direito. Porque elas olham para o Isaac e elas veem o testemunho de alguém que serve a Deus. De alguém que é aprovado pelo Senhor. Então, o proceder do Isaac é um proceder correto. Agora, não te parece estranho quando você é alguém do qual as pessoas não confiam? Quando você é alguém do qual as pessoas falam, ei, não quero estar tão perto desse, porque esse eu não sei. Sinto alguma coisa que não é boa. É preocupante quando nós, como cristãos, vemos que as pessoas pensam isso de nós. E é triste dizer, mas é uma realidade em nosso país, que muitas vezes os evangélicos sejam taxados dessa forma. Quando nós olhamos para os programas televisivos, quando nós olhamos para o testemunho de alguns pastores e pastoras afora, ou de irmãos e irmãs afora, muitas vezes quando a pessoa fala evangélico, o primeiro comportamento dessas pessoas é, opa, o evangélico está lá, eu estou aqui. Porque as pessoas não acham que somos direitos. As pessoas não acham que somos corretos, que nós somos verdadeiros ou que nós somos honestos. Isso é preocupante, meus irmãos. Isso é preocupante porque, segundo a palavra do Senhor e o que nós lemos nessa noite, para sermos aprovados diante do Senhor é necessário que nós sejamos pessoas que vivem de uma forma diferente. Pessoas que dão bom testemunho, que sejam confiáveis. E isso nós podemos falar tanto na vida pública quanto na vida privada. O que eu quero dizer com isso? Nós demos agora o exemplo dos evangélicos de forma geral, que é a vida pública em que nós vivemos. Então, é o que o meu amigo pensa de mim no trabalho. É o que o meu vizinho pensa de mim. Essa é a minha vida pública, a minha vida fora da minha casa. Mas existe também o que as pessoas pensam de mim na minha vida privada, que é quando eu fecho o portão. Quando eu fecho o portão da minha casa, o que o meu filho pensa de mim? Quando eu fecho o portão da minha casa, quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? Ele é o mesmo que está na igreja? Ou será que é uma pessoa diferente? Será que existe o Augusto da igreja e o Augusto do trabalho? E o Augusto da faculdade? Aquela pessoa com múltiplas personalidades? E às vezes ela está tanto num personagem que ela já não consegue mais sustentar. Então, às vezes ela está na igreja, mas aí ela percebe, não, aqui eu tenho que ser diferente, aqui eu preciso, ter um comportamento diferente. Porque no trabalho,
piadinhas obscenas está tudo bem, na igreja não pode. Na igreja é errado. Mas no trabalho, tranquilo. Afinal de contas, não tem ninguém me vendo, não é mesmo? E essa é uma pergunta interessante. Um livro que eu gosto muito, de um falecido pastor querido, se chama Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? E quando esse pastor me emprestou esse livro, o título já me constrangeu. Eu não precisei abrir o livro para ser admoestado, com a capa já era o suficiente. Porque essa é uma pergunta que eu vou te deixar refletir rapidamente. Quem é você quando ninguém está olhando? Você é a mesma pessoa? Você é alguém que Deus poderia dizer, Cleide, você é uma mulher direita. Mesmo que ninguém desta igreja esteja vendo. Mesmo que ninguém da sua vida pública ou da sua vida privada estejam vendo. Será que ainda assim é possível dizer que você é direita? E essa é uma pergunta dolorida. Dolorida porque para sermos aprovados diante de Deus, nós precisamos responder essa pergunta. Quem somos nós quando ninguém está olhando? Nós somos pessoas que ou somos direitos ou não somos direitos. Não dá para ser meio correto ou meio incorreto. Nós sabemos que na nossa vida nós somos pecadores e nós vamos continuar em constante crescimento e evolução até o final da nossa vida para parecermos cada vez mais com o Senhor. Eu não estou falando sobre isso, meu irmão. Não estou dizendo que agora você vai virar um santo e que você não vai pecar nunca mais, que agora temos entre nós aqui pessoas impecáveis, literalmente, que não cometem pecado. Não estou dizendo isso, porque nós cometemos pecado. Hoje mesmo eu devo ter cometido pecado, provavelmente. Se não cometi, devo cometer até o final da noite, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador que caminha todos os dias para perto da cruz de Jesus e não posso me afastar dela, porque quando eu me afasto dela, aparece a minha humanidade. Agora, a questão não é essa. Não é para você, pecador, que está em processo de rendição total ao Senhor dia após dia, vivendo conforme a palavra do Senhor e que eventualmente vai cometer pecado porque você ainda é um ser humano. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que continuam brincando e zombando com a vida cristã, que continuam andando como se tudo bem eu viver dessa forma aqui, ninguém está vendo, não tem problema nenhum. E o grande ponto, querido amigo, é que às vezes você está achando de alguma forma que o que importa é a minha aprovação. Jovem, você está achando que a minha aprovação sobre a sua vida significa alguma coisa, só que não significa nada. Ah, mas na frente do pastor Maurício, que é o pastor da nossa igreja, aí eu sou um cordeirinho. Mas aí quando eu estou fora da igreja, não sei nem que animal que eu sou. Tenho dúvida de saber que animal da arca que eu sou. Tem gente rindo, eu estou com vontade de chorar. Essa é a questão, meus irmãos. Essa é a questão. Então, quando nós paramos para pensar na nossa vida e no nosso proceder, a pergunta é essa. Não é quem nós somos quando estamos no banco da igreja. É quem nós somos quando nós não estamos no banco da igreja. E essa é uma pergunta que Noé podia responder tranquilamente. Porque enquanto toda uma cidade estava sendo, todo um mundo estava sendo dizimado, ele estava dentro da arca. Outra coisa interessante para a gente pensar, que é a segunda lição, é que... Espera aí que eu me perdi. Achei. Pensamentos. Pensamentos aprovados por Deus. Então, não estou falando agora só de atitude. Não estou falando só da ação. Mas estou falando do pensar também. E não é porque eu estou falando porque eu quero, estou falando porque o texto diz. Quando a gente leu ali, olha o que diz o versículo 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, ou seja, suas ações, elas eram más porque suas ações eram ruins. E que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Ou seja, elas ou são más, ou pensam em fazer mal. E às vezes você é aquela pessoa, que fala, não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu sou bonzinho. Mas o teu pensamento é complicado. Ele é um pensamento que às vezes dá medo, até você tem medo de você mesmo. Que você imagina ali a situação, e aí você fala,
Se eu estou desejando aquilo para o outro, tomara que não volte para mim, né? E eu falo isso, irmãos, eu falo isso com um coração assim, temeroso. Porque é extremamente triste. Quando Jesus Cristo vem à Terra, no Novo Testamento, ele deixa essa regra até mais complicada. Porque até então, no Antigo Testamento, nós tínhamos os mandamentos, e quando Jesus chega, ele fala, olha, o importante aqui é o seguinte, que até o seu olhar já vai aí qualificar o teu mal pensado, o teu mal olhado, literalmente. Então, é complicado quando a gente não pensa sobre isso. Precisamos pensar. O que faz de nós, homens e mulheres direitos, não é somente as nossas ações, mas os nossos pensamentos também. E esse campo eu acho ele mais delicado ainda do que o primeiro. Porque às vezes existe ali, né, uma luta interna, onde a gente está tentando vencer, e aí a gente pede ajuda do Senhor, e a gente vence algumas lutas das nossas atitudes, mas às vezes o nosso pensamento é mau. Então, às vezes eu dou lá uma ajuda, uma oferta, mas no fundo, o meu pensamento é terrível em relação àquilo. Ou eu estou com uma pessoa no meu trabalho, um chefe, uma pessoa que está numa posição a maior que a minha, e eu estou torcendo para que ele seja mandado embora, porque eu quero o lugar dele. Ele ganha bem. Se ele for mandado embora, eu vou ganhar bem também. Vou ganhar mais que ele. Vou ganhar o mesmo salário que ele ganhava. E aí, às vezes, como cristão, a gente esquece dessa qualificação que Jesus deu. Que esse mal, que esse pecado, ele já faz parte de nós quando nós o desejamos. Quando nós já pensamos, nós já estamos ali nos colocando numa situação de pecado. É claro que nós vamos ter a luta, e nós vamos chamar o Espírito Santo, e nós vamos lutar para vencer isso com a ajuda do Espírito. Mas o que eu estou te encorajando nessa noite, querido e amado irmão, é a pensar que para sermos aprovados pelo Senhor, não nos basta termos somente atitudes de pessoas corretas, de pessoas confiáveis, mas também um pensamento de uma pessoa confiável. Eu diria para você algo que me constrangeu quando eu estava digitando a mensagem, e eu coloquei inclusive nas perguntas, que nós vamos discutir ao longo da semana na célula. Se as pessoas tivessem que assistir a um filme da sua vida, e elas tivessem que ver o que está nos seus pensamentos, passando num telão, você se sentiria confortável ou você se sentiria envergonhado? Essa é uma pergunta muito, muito importante de se responder para aqueles que desejam ser aprovados pelo Senhor. Seguindo aqui, meus irmãos, a gente não pode esquecer do terceiro ponto, da terceira lição, que é uma vida de comunhão que gera a aprovação de Deus. O texto nos disse, ali no verso 9b, que Noé vivia em comunhão com Deus. Vivia em comunhão com Deus. O que é esse viver em comunhão com Deus? É uma busca incessante pelo Senhor. Não é uma busca dominical, não é uma busca quando há programações na igreja, não é uma busca no período em que está havendo programações, e aí quando eu estou de férias, eu dou férias para Deus também, mas uma vida de comunhão que gera a aprovação é uma vida contínua com Deus. Não tenho intervalos de Deus, eu não tenho férias de Deus, eu não tenho descanso de Deus, eu vivo com Deus, eu caminho, eu comungo com Deus, eu e Deus somos um. Não só convido a Ele para fazer parte da minha vida quando é do meu interesse, mas eu caminho com Ele de fato na minha vida. Então, ter comunhão com o Senhor significa buscar incessantemente a presença do Senhor todos os dias. Noé era um homem que, se você for ler o relato bíblico, estava constantemente falando com o Senhor. Falando com o Senhor. E nós podemos falar com o Senhor através da oração. Nós podemos falar com o Senhor. Às vezes nós não falamos porque nós não queremos. Porque nós não buscamos falar com Ele. Mas é característica de alguém que tem uma vida aprovada pelo Senhor, que vive em comunhão com Ele, busca incessante por Ele. Prazer em viver na presença. Prazer em viver na presença. Como é a tua experiência religiosa? Como é estar na presença de Deus? Quando eu estou em culto, quando eu estou em devocional, quando eu estou num momento com Deus, como é isso? É Deus num canto e eu no outro? Eu faço parte de uma celebração
onde as pessoas estão aqui cantando, as pessoas estão falando, mas eu estou lá no filme de Nárnia, eu estou dentro do guarda-roupa, nunca saí, fui para Nárnia e não voltei, fiquei lá. Não consigo sair do guarda-roupa. Para quem assistiu Crônicas de Nárnia está entendendo muito bem o que eu estou falando. Eu crio uma realidade, eu crio um outro mundo e fico lá. Então o culto está acontecendo, a gente está louvando o Senhor e eu estou pensando que eu vou comer depois. Ai, será que hoje vai ser pizza ou esfirra? Podia ser pastel, né? Eu gosto tanto de pastel. E às vezes, meus irmãos, a gente está aqui em culto, a gente está assim. Ou não. Se não, tudo bem. Mas esse é o ponto. Às vezes a gente não tem prazer na presença. Não era alguém que tinha prazer na presença do Senhor. Que estava constantemente em contato com Ele. E a Bíblia fala, quando você lê o relato completo, que quando Deus falava com Noé, logo na sequência fala, e Noé fez exatamente o que Deus pediu. E Noé obedeceu. Ou seja, querido e amado irmão, mais um motivo pelo qual, mais uma lição pela qual nós podemos aprender para viver uma vida aprovada pelo Senhor, é que nós tenhamos de fato um relacionamento obediente com Ele. Então, eu preciso buscar ao Senhor em todo o tempo. Eu preciso ter prazer em viver na presença de Deus. Nas oportunidades que eu tenho com o Senhor, elas são, assim, as melhores que existem. Eu me quebranto, eu me derramo, eu peço perdão. Mas eu não estou sentindo a presença de Deus porque eu estou em pecado. E eu peço perdão de novo. E eu peço perdão de novo. Eu convido o Espírito. Eu não me acomodo e começo a criar um distanciamento de Deus. A viver uma vida como se Deus estivesse, ou eu ou Deus estivéssemos no guarda-roupa. E aí quando a gente quer, a gente pega. Quando não quer, deixa lá. Caminhando para o final, irmãos, aqui da nossa mensagem dessa noite, da história de Noé, nós percebemos que Noé ele foi salvo do dilúvio, porque ele era alguém aprovado por Deus. Mas nós vimos também que para que isso acontecesse, para que essa aprovação acontecesse, Noé teve comportamentos, ele teve atitudes, ele teve pensamentos, ele teve uma vida constante de comunhão com o Senhor. E é isso que fez com que ele fosse aprovado por Deus. Antes de encerrar essa mensagem, eu gostaria de caminhar com você para mais alguns versículos, avançando um pouquinho mais, que vão nos ajudar a entender que quando nós somos aprovados pelo Senhor, que foi o que aconteceu aqui com Noé, o Senhor, além de nos livrar do mal, que no nosso caso é viver uma vida separada dele, no nosso caso, ser aprovados pelo Senhor é andar uma vida para quem caminha em direção ao céu. E quando, neste caso, nós que vivemos uma vida que é separada para Ele, Ele também nos presenteia com as suas bênçãos. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos avançar para Gênesis 8. Gênesis 8, nós vamos ler do verso 1 ao 3, rapidamente. Olha o que acontece ali no fim do dilúvio. Então, nós falamos até aqui de lições preciosas que nós aprendemos para que Deus livrasse as nossas vidas do dilúvio, como Ele livrou a vida de Noé. Agora nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Deus faz na vida daqueles que são aprovados por Ele. Olha o que diz Gênesis 8, 1 a 3. Então, Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando. Agora vamos para o verso 18 ao 22. Assim, Noé e sua mulher saíram da barca junto com seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e aves, em grupos de acordo com as suas espécies. Nós vamos até o 22. 8, 20. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou as aves e os animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. E ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite. Avança mais um pouquinho, 9:1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. E para finalizar, 9, de 11 a 13. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. O Senhor, depois de aprovar Noé, abençoou Noé, porque o Senhor se agradou do sacrifício de Noé. O Senhor se agradou daquela oferta que Noé deu a ele, porque nós que vivemos uma vida aprovada pelo Senhor, nós ofertamos. E aqui eu não estou falando de dinheiro necessariamente, meu irmão. Estou falando de uma vida de oferta, uma vida de entrega. Aqueles que são aprovados pelo Senhor têm uma vida de entrega ao Senhor. Eles não sabem viver de outra forma. Eles podem até cair, eles podem até falhar, mas eles se levantam porque eles amam ao Senhor. Porque eles desejam viver uma vida aprovada. Não é normal que um cristão, que um crente, passe por situações em sua vida, por mais difíceis que elas sejam, e permaneça prostrado. Sim, por um tempo nós podemos falhar, nós podemos cair e pedir as misericórdias do Senhor e nos levantarmos, mas, meus irmãos, nós precisamos levantar. Nós precisamos levantar e fazer exatamente como esse homem fez, entregar o sacrifício, entregar a oferta diante do altar do Senhor. E a palavra de Deus nos disse que depois de mais de um ano dentro daquela arca, Noé não saiu reclamando da arca, Noé saiu entregando uma oferta, um sacrifício que foi agradável às narinas do Senhor, foi agradável, e aí o Senhor decide abençoar aquele a quem já era aprovado. E para finalizarmos esta mensagem, eu gostaria de deixar mais 2 recados. O primeiro deles sobre um alerta importante para nós que queremos essa aprovação do Senhor e queremos viver de uma forma aprovada pelo Senhor. E o primeiro alerta, meu querido e amado irmão, é: apenas o Senhor é quem dá a aprovação. Muito obrigado. Apenas o Senhor é quem dá a aprovação. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, 18. 2 Coríntios 10, 18. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando a pessoa é aprovada por si mesma. A pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando ela é aprovada por si mesma. Meus irmãos, este texto do apóstolo Paulo, ele é uma espada penetrante em nossos corações, porque muitas vezes, em busca dessa aprovação de Deus, nós temos o desejo de aprovarmos a nós mesmos. Nós temos ali a tentação de dizer: sim, eu já estou apto. Sim, eu já estou preparado. Eu já estou exatamente do jeito que Deus quer. Quando não somos nós quem damos essa própria aprovação. Não é um selo de qualidade que você compra e você coloca na sua ficha, na sua matrícula, no seu currículo. Não é. É o Senhor quem coloca esse selo. É o Senhor quem diz quem é aprovado e não. Então, querido e amado irmão, tome cuidado com isso, porque o que o apóstolo Paulo está falando é porque nós nos enganamos a nós mesmos. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você está vivendo uma vida de pecado, ou você está vivendo numa situação pecaminosa, e você, de alguma forma, quer encontrar um jeitinho, uma forminha, uma coisinha, para fazer com que o Senhor te aprove você vivendo daquela forma. E aí eu quero dizer: não, Deus vai me amar assim mesmo, porque Ele sabe da minha situação, Ele sabe da minha dificuldade, então eu vou ficar assim desse jeito mesmo. E está tudo bem, eu sei que Ele me ama desse jeito e vou ficar assim. E esse é o grande erro, quando nós queremos aprovar a nós mesmos.
Nós não temos essa capacidade, nós não podemos fazer isso. Somente o Senhor pode nos dar a sua aprovação. E o segundo alerta que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite, para mim, para cada um de nós que está aqui nesta igreja, é: cuidado para não buscar a aprovação das pessoas e deixar a aprovação de Deus de lado. Olha o que diz o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Mais uma vez o apóstolo Paulo, Gálatas 1:10. Diz o seguinte: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? É uma pergunta que Paulo faz. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, então não seria servo de Cristo. Meu irmão, para fazermos uma correta exegese desse texto, aqui nós não estamos dizendo que nós devemos fazer as coisas do jeito que a gente quer e sair machucando todo mundo que tem pelo caminho. Não é isso que o texto está dizendo, sobre agradar as pessoas. Não é isso. O agradar é no sentido de condicionar a sua vida, a minha vida, à aceitação de alguém. E eu vou te dar um exemplo para que fique bastante claro na minha mente e na sua mente. Às vezes, eu e você, a gente tem ali um comportamento de dizer: mas se eu não estiver, né, nessa rodinha, com esse pessoal, com este comportamento, eu não vou ser aprovado. Se eu não fizer tal coisa, ou pensar de tal forma, como as pessoas que trabalham comigo, ou estudam comigo, ou moram na minha casa, então eu não vou conseguir ser aprovado. Então eu moldo o meu pensamento para agradar essas pessoas, sabendo que aquilo não é algo que agrada ao Senhor, não é algo que me faz alguém aprovado diante do Senhor. E aí eu vou e modifico o meu pensamento para agradar essas pessoas. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não dá para negociar isso. Não tem como negociar isso. A sua aprovação não é sobre o que as pessoas pensam de você. A sua aprovação é diante do Senhor. A sua aprovação é dada pelo Senhor. Foi isso que nós lemos aqui do apóstolo Paulo. E encerrando essa mensagem, meus irmãos, e o desejo do meu coração nessa noite, é que nós possamos, mais uma vez, através de um escrito do apóstolo Paulo, só que dessa vez em 1 Coríntios 9:27, nós possamos ter a aprovação do Senhor de fato em nossas vidas. E ter uma vida onde agrade ao Senhor, de uma forma que seja uma oferta agradável a Ele. Olha o que diz a palavra de Paulo em 1 Coríntios 9:27. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Este texto, querido e amado irmão, é para crente. Esse texto é o Paulo falando sobre o Paulo. É eu falando sobre mim e deveria ser você falando sobre você. Cuidado que nós devemos ter nesta aprovação para com Deus, de não vivermos uma vida onde nós somos apenas meros religiosos, onde queremos agradar pessoas, queremos agradar circunstâncias, queremos puxar uma aprovação que não existe, ou queremos dar a chancela de aprovados nós mesmos, enquanto na verdade nós não somos conhecidos de Deus. Nós não somos aqueles que correm uma corrida de fato arduamente e que buscam a aprovação contínua do Senhor na sua vida. Que nessa noite eu e você nós possamos ter no nosso coração que é possível nós sermos aprovados como Noé foi. E em nome de Jesus, que você tenha entendido essa mensagem e que a sua vida possa ser transformada cada dia mais para a glória de Deus. Essa é a minha oração. Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade com a igreja, em nome de Jesus.